Saudações. Vamos falar aqui hoje um pouco sobre algumas das pulsões mais importantes na nossa vida. Potências, forças que nos movem sem que percebamos a sua existência e até mesmo a sua essência, que não é compreendida por nós. Vamos falar das mais basilares, a pulsão de autopreservação e o binômio que nos move, que é ameaça e prazer. Necessariamente nós temos que falar, em primeiro lugar, da autopreservação. Essa força, essa potência, essa energia, ela existe em todas as espécies vivas. Nascemos, existimos para perpetuarmos a nossa espécie, para criarmos novas gerações e deixamos de existir. Qual o propósito disso? Não é o que estamos tratando aqui. Estamos tratando da dinâmica disso. Essa autopreservação, essa necessidade de se manter existindo em nome de si para manter a espécie, ela se manifesta em qualquer ser vivente. Mas vamos falar aqui do reino dos animais, que por estarmos nele conseguimos perceber melhor como essa pulsão existe e atua. Em primeiro lugar, como seres humanos, necessitamos valorar condutas, boa, ruim, porque nós temos o intelecto mais refinado. E o que é esse intelecto mais refinado? Em suma, é a capacidade de perceber, de adaptar, de aplicar e de criar. Criar com base naquilo que percebemos no mundo. E modificamos e inventamos coisas e ações que podem nos beneficiar de alguma forma, mesmo que com explicação racional, atendendo ao nosso binômio existencial, medo e prazer. Vamos chegar lá. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é sobre uma fera. Uma fera, ela quer simplesmente se perpetuar, se manter viva, se proteger, se autopreservar. Um predador, ele ataca o que é menos perigoso a ele, para saciar a sua fome, as suas necessidades biológicas, para que se mantenha funcionando bem, se autopreserve e perpetue a espécie. É muito mais simples para as espécies menos racionais, para as feras. Um grande predador, ele não valora se ele vai atacar um filhote, uma presa idosa, uma presa doente, indefesa. Na verdade, é o que ele prefere. Por quê? Porque a ameaça é menor. Eu sempre brinco que não comeríamos um x-tudo que nos atacasse, né? Então procuraríamos um x-tudo mais menos agressivo. Eu brinco assim. E os animais fazem isso. Dentro de uma percepção que é deles, uma percepção evolutiva. Nós temos ações e reações puramente autopreservativas. Isso é, elas são por instinto. São movimentos e reações causadas pelo nosso estado de estresse, isso é, de fuga ou luta, onde o modelo simpático do nosso sistema nervoso se torna prioritário,
né, vamos usar esse termo, ele se sobressai ao funcionamento parasimpático, que seria o funcionamento de calmaria. E nós precisamos da homeostase, que é o equilíbrio entre esses dois. Em alguns momentos temos mais um e mais o outro. Nós vivemos bem pelo equilíbrio. O estresse ele é fundamental para a nossa preservação. No entanto, quando ele é constante, ele se torna extremamente maléfico, porque ele potencializa o nosso corpo. Nós funcionamos de maneira mais forçada exatamente para nos autopreservarmos. Então, é comum, quando estamos em estado de estresse, termos reações puramente instintivas. Coisas como soluço, por exemplo, né? E diversas outras reações que nós temos. Por exemplo, quando alguém levanta a mão em uma situação de ameaça, mesmo uma pessoa que não tenha uma prática de uma arte marcial, que não saiba como se defender, ela instintivamente fecha os olhos ou levanta a mão ou protege a cabeça, porque isso é um processo evolutivo. Nós entendemos, sem entender, né, de maneira consciente, nós temos uma consciência hereditária, que é a autopreservação, que nos demonstra que determinadas condutas são melhores, são mais viáveis para nos proteger e proteger aqueles que entendemos que devem ser protegidos para a melhor perpetuação da espécie e inclusive para a nossa autopreservação. Quando Desculpe, me perdi um pouco. Sim. Quando um ser considerado de intelecto mais refinado como nós sofre uma ameaça, se ele parar para pensar na reação, ele sofrerá a agressão e poderá morrer, ou poderá se machucar muito. A autopreservação ao longo da evolução nos ensina a ter reações antes do pensar. Então nós simplesmente reagimos para nos proteger. É o que chamam de pulsão, né, instintiva. A pessoa agiu por instinto. E isso é uma coisa que nós podemos, inclusive, modificar através do treinamento, né, criando automações de reação para situações extremas, onde agimos e reagimos antes do pensar e criar uma estratégia melhor. Pois bem, nós como seres humanos, nós necessitamos de racionalizar, de raciocinar, melhor dizendo, sobre prós e contras de nossas ações. E é isso que nos gera conflitos. Internamente, todos nós estamos o tempo inteiro discutindo conosco, com os nossos tantos eus que estão ali dentro. Aquele eu atávico, instintivo, animal, selvagem, que quer simplesmente nos proteger. E a nossa consciência, o nosso conhecimento, que tenta entender por que eu não faço determinada coisa se eu sei que é melhor. Simplesmente porque o nosso inconsciente, o nosso instintivo, o nosso atávico protetivo, ele está nos demonstrando que determinada ação ou não ação é perigosa. O inconsciente, as pulsões de autoproteção, elas são, ao mesmo tempo que benéficas, maléficas. Poderíamos até dizer de maneira figurada que ao mesmo tempo que são anjos, são demônios. Nós vivemos em um mundo mais complexo e não em meio à selva. Nós temos valorações de conduta e esse comumente é o maior problema dos nossos conflitos internos, valorações. Nós temos internamente o que forma uma pessoa são os nossos conflitos de sujeito interior e indivíduo interior. O que é o sujeito interior? É a nossa razão dizendo
o que devemos fazer de acordo com as regras do mundo que estamos vivendo. E o nosso indivíduo interior é aquilo que valoramos em relação a essas regras e em relação às nossas próprias percepções, entendendo que deveria ser, mas não é, ou não fazemos porque nos é mais perigoso. Então é quando nós nos submetemos, nos tornamos sujeitos às regras. Então somos sujeitos quando obedecemos regras. E indivíduos únicos quando percebemos essa objetividade do mundo a que estamos submetidos e que nem sempre queremos nos submeter. Às vezes confundimos liberdade com ausência de normas, com ausência de limitações, e isso é impossível. Por sermos únicos, cada um de nós, se cada um fizesse o que bem entende e tivesse apenas indivíduo, o mundo seria um caos. Somente os mais fortes, os mais bestiais sobreviveriam. Então a liberdade ela é necessariamente a percepção da paz. Isso é, saber conviver com as coisas boas e ruins, entendendo a dinâmica e sabendo manipular as situações, as emoções, para que algumas limitações impostas a nós sejam válidas pelas liberdades, pelos prazeres e necessidades que outras normas nos permitem. E aí nós entramos onde? No nosso binômio. Ameaça e prazer. Somos movidos por ameaça e prazer. Temos que criar um equilíbrio nisso. Todas as motivações, daí fórmulas mágicas não funcionarem, formas de motivação, motive-se, vou te dar uma fórmula. Não, isso não funciona. Sabe por quê? Porque as motivações são baseadas em ameaça e em promessa de prazer, de lucro. E isso é muito interior. Não é uma coisa que vem de fora e convence verdadeiramente. O indivíduo interno deve estar de acordo com isso. Aí a coisa pode até funcionar, mas é melhor a própria pessoa, através da razão, perceber o que é melhor para ela. Vamos perceber uma coisa muito simples. Quando nós estamos em estado de prazer, em um estado de satisfação, antes disso, só para dar uma facilitada nisso, o grande problema, às vezes, das pessoas se sentirem mal durante a vida inteira é acreditarem na felicidade. E a felicidade não existe, porque a felicidade é uma constante sensação de ausência de atribulações. Isso é impossível. Se uma pessoa diz que é feliz, que nada a perturba, ela é uma pessoa que se torna terrível, porque nada vai perturbá-la, nem o mal do outro. Então o que nós temos no mundo são momentos de alegria, momentos em que as atribulações são menores, mas também temos momentos difíceis e que temos que enfrentá-los. E então devemos buscar a paz, que é a capacidade de lidar com momentos bons, ruins e considerados neutros. Aceitar a existência como ela é, porque valorações são nossas. A natureza ela não valora, nós valoramos. E a dinâmica é natural. A natureza não está nem aí, o universo não está nem aí para a gente, para as nossas valorações. Vai continuar sendo da mesma forma. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Então quando nós temos um momento de felicidade, na verdade um momento de prazer, e que nós continuamos acreditando que aquilo será eterno, então seria quase uma felicidade, nós nos tornamos estagnados, nós não queremos sair dali, porque nós não sofremos ameaça. A ameaça é a motivação. Quando nós estamos em uma situação ruim e percebemos que devemos, que necessitamos alcançar um momento de prazer, um momento de tranquilidade, um momento com menos ameaça, nós agimos de maneira mais incisiva. Por quê? Nós estamos em um certo nível de estresse.
Isso é emocional e biológico. E nós vamos lutar para fugir ou lutar para nos preservarmos. Em caso de situações complexas, nós estamos sempre lutando para chegarmos em algum lugar. Por isso nós temos que ser estratégicos, lutarmos de maneira correta. Ou nós vamos ser acometidos por um mecanismo de defesa, que é a depressão. Então imaginemos uma depressão geológica, né? Quanto mais distante uma beira for da outra, né? Vamos colocar aqui tem alguém que quer passar para o lado de cá. Aqui ela ainda consegue pular. Então, quando ela tem ações repetitivas e o sucesso não alcança, isso vai aumentando, aumentando até que chega um ponto que ela não alcança mais. Por quê? Por autopreservação, essa pessoa não vai fazer uma coisa que faz mal a ela. O nosso inconsciente diz: pare, não adianta, isso não vai dar certo. A pessoa perde a motivação, porque ela entende que ela não vai alcançar o prazer que ela deseja e que a ameaça ali é muito maior do que a ameaça de ficar sem o prazer. Então a ameaça também ela é quantitativa. Quando uma ameaça é maior, a nossa autopreservação, as nossas condutas são baseadas nela. Assim como o prazer também. Então, quando nós temos que lidar com qualquer situação, nós temos que entender que nós temos esse binômio, que nós não podemos ficar estagnados nem em um e nem em outro. Nem no medo constante e tampouco no prazer constante. Porque isso nos é impossível, porque isso nos deixa estagnados como seres humanos. Pode nos levar a extinção como espécie. E é assim que nós temos que pensar para doutrinarmos, ensinarmos o nosso inconsciente isso. Quando nós temos uma coisa muito prazerosa, nós não queremos correr o risco de perdê-la. E quando nós temos uma ameaça em determinado nível, nós queremos sair dali. Isso é uma motivação. Mas quando a ameaça se torna muito alta, nós ficamos estagnados, porque nós temos medo que isso continue nesse nível ou que piore. Então nós precisamos equilibrar as coisas. Tudo acontece quando nós trabalhamos isso. Todas as estratégias boas estão nisso. Por exemplo, a aprendizagem. Uma pessoa aprende algo por ameaça ou prazer. Vou dar um exemplo bem simples. Há alguns anos atrás, nas escolas, havia muita violência e muita ameaça no ensino. Palmatória, por exemplo, castigos, por exemplo. A criança aprendia não porque ela tem prazer no conhecimento, mas porque ela precisava para se autopreservar de um castigo, de uma dor. Então ela aprendia por medo. Posteriormente, estudar, continuar, acabava sendo algo que remetia à dor, ao sofrimento. E muitas pessoas desistiram da continuidade do estudo por isso. Uma outra forma é o prazer. Uma boa metodologia, uma boa didática, fazendo com que os alunos, os que estão aprendendo, gostem da aula, o ensino passa a ser algo prazeroso e os alunos buscam. Mas isso implica em quê? Disciplina também, isso é, limitações. Porque se a coisa fica muito solta, as pessoas elas perdem o interesse no aprender. Por quê? Porque o aprendizado ele também traz sofrimento. O aprender ele nos revela coisas, ele nos dá dificuldade para entendermos outras que às vezes entendíamos de maneira muito simples. Então, o aprender é sofrimento. E nós precisamos de quê? Equilibrá-lo com prazer. Fazer com que as pessoas gostem. Se eu tenho uma motivação para a vida profissional, por exemplo, eu preciso de me sentir ameaçado para buscar a minha vida profissional, a minha independência. Se eu sei que não estudando, que é uma coisa que
costuma ser penosa. Eu vou continuar tendo a minha segurança financeira lá na frente? Na maioria dos casos, as pessoas escolhem não estudar. Vamos imaginar uma situação bem simples, mas que todos que estão vendo aqui vão conhecer algo a respeito, talvez até remetam à própria vida. Uma família abastada, onde um filho acostumado a ter todos os prazeres saciados, bens materiais, poucas limitações, poucas regras. E alguém diz, você vai ter que estudar. Ele diz, poxa, eu vou deixar de ter a minha vida de prazer, de excesso de prazer, para ir para um sofrimento? Eu não quero, porque lá na frente eu tenho todo esse patrimônio, eu não preciso de sofrer, porque a minha autopreservação está garantida. Eu tenho o básico, eu tenho alimentação, eu tenho um teto. Eu tenho tudo o que eu preciso na atualidade para parecer um indivíduo que está no meio social em uma hierarquia que me permite ser menos ameaçado, porque eu sou ameaçador. É assim que são os bandos. Na nossa espécie também é. Na nossa espécie, ao invés de garras, ao invés de presas, nós temos dinheiro e poder. E isso eleva as pessoas na hierarquia e faz com que sejam menos ameaçadas e também mais ameaçadoras. Nós necessitamos equilibrar e compreender que nós precisamos de sofrer um determinado nível de ameaça e que não podemos estagnar em uma situação de prazer constante. Os objetivos que buscamos em nossas vidas, cada um busca os seus objetivos, ou um que seja um grandioso, cada um que resolva por si. Se os alcançamos, paramos e dizemos, poxa, e agora? Daí a necessidade que temos em perceber que às vezes o que almejamos como objetivo nada mais é do que um meio para objetivos maiores. Nós temos que buscar objetivos que transcendam a materialidade. Normalmente os objetivos são, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma vida financeira boa, né? Eu quero ter uma independência, segurança. Mas depois, o que eu vou fazer com isso? Muitas pessoas dizem, não estou dizendo que isso não seja necessário, porque isso é necessário. Se nós não tivermos isso, nós não conseguimos ir para um patamar além. Né? Que isso fique bem claro. Eu estou dizendo que algumas pessoas vão entender isso como o ápice. E não é. Não é o ápice. Nós precisamos de propósitos maiores. E não é incomum encontrarmos pessoas depois dos 55, 60, que às vezes passaram a vida inteira buscando os objetivos materiais e como ápice da busca, e perceberam, poxa, eu tenho que fazer algo melhor. Eu preciso me sentir útil, porque isso está em nós. Nós precisamos fazer com que a nossa espécie evolua, se torne melhor na sua evolução nas próximas gerações, e nós sempre queremos fazer algo para deixar. Isso é nosso. Então, quando nós trabalhamos excessivamente, unicamente, o alcance material e esquecemos do alcance intelectual, moral, ético, enfim, espiritual, algo além da matéria, quando nós deixamos isso de lado, nós sentimos uma falta quando alcançamos a materialidade. Eu falo nós porque isso é do ser humano. Qualquer um vai ser assim, não vai ser diferente. Ou então é porque a pessoa já se perdeu no prazer. Ela vai viver fora de si. Ela não quer mais sofrimento. E talvez isso seja um problema sério que necessite ser tratado. Nós necessitamos de equilíbrio. Nós não podemos viver em prazer constante, em grande potência, e não podemos viver em ameaça constante, em grande potência. Nós precisamos de uma homeostase emocional.
Assim como o nosso sistema nervoso ele está ali em equilíbrio entre modo simpático e parasimpático, estresse e relaxamento, nós emocionalmente precisamos estar assim, junto com ele. Porque se não for assim, adoecemos. O nosso emocional, ele age juntamente com o nosso biológico. Isso é tão atávico, tão ancestral, que os dois estão extremamente ligados. Na verdade, nós temos essa mania de separar as coisas, mas não há separação aí. É uma coisa só. Nós separamos para fins didáticos. Então, nós precisamos entender isso. A nossa autopreservação, ela nos exige determinadas condutas dentro da nossa espécie que são valorativas. Porém, o nosso inconsciente, o nosso ancestral, a nossa autopreservação, o nosso binômio, ameaça e prazer, que é o que nos move, são as potências que nos movem, elas não exigem valoração, elas exigem ação. Então daí o consciente valora e o inconsciente dá a potência para agir. Nós não agimos pelo inconsciente o tempo inteiro. Algumas pessoas justificam, né? Eu agi por impulso, eu agi sem pensar. Olha, a primeira reação ela é de autopreservação. Então, uma reação rápida, de segundo. O resto é escolha da pessoa, é falta de autocontrole. E como nós adquirimos esse autocontrole? Através da razão, do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais ensinamos, de fato, o nosso inconsciente que a autopreservação na nossa espécie é muito mais complexa do que ela é nas demais, assim como ainda é em nós. E isso, através das gerações, vai nos gerar alterações, inclusive genéticas, e epigenéticas também. Nós temos 2 genes, o MAOA e o CDH13, se não me falha a memória. O MAOA tem certeza, o CDH13 não tenho certeza, mas confiram que vocês vão entender. Eles são chamados de genes dos guerreiros. Por que isso? São genes que produzem substâncias, atuam na fisiologia para que substâncias de reação de maior agressividade aconteçam. Tá, ok? Para resumir assim, bem grotescamente. São potências. Pesquisas foram feitas em pessoas extremamente agressivas que não tinham esses genes. Ou eles não estavam funcionando. Né? Eles não estavam acionados, ligados. E outras pessoas que os tinham em pleno vapor eram pessoas extremamente pacíficas. Então, o que é isso? Potência. Potência não gera ação. Potência dá mobilidade, dá maior mobilidade na ação. Dá maior poder. Nós, inclusive, temos, às vezes, emoções e sensações que nós nos seguramos, nos retemos. Por quê? Porque nós sabemos que se nós tivermos determinadas ações, nós receberemos uma reação grave e que vai nos ferir de alguma forma. Então nós não temos, então nós nos retemos. A potência é isso. É como o tanque de um carro cheio de combustível e, de repente, a pessoa não liga o carro e não acelera. Em alguns momentos, a pessoa liga o carro, está ali, é só botar a primeira, acelerar e ir embora. Mas a pessoa, o motorista, que é o consciente, diz, eu não vou sair, eu não vou acelerar. Mesmo que o motor esteja pronto e eu esteja com vontade de andar, eu vou e desligo o carro. A potência, ela não é ação. Então, ninguém age por impulso por muito tempo. Então, quando uma pessoa tem uma reação ou uma ação impulsiva, ela logo vai perceber a situação em que ela está. Então, o consciente dela vai dizer, você não pode fazer por consequências A, B, C, D e por aí vai. Ou vai fazer ou deve fazer. Então, a pessoa escolhe o quê? O binômio. Normalmente é o prazer, porque é o prazer que leva à perpetuação da espécie.
A ameaça é só para retirar a pessoa daquela situação perigosa, para preservar o indivíduo e a própria espécie, obviamente, para o alcance do prazer, que é o momento em que não há nenhuma ameaça e, em tese, é o momento em que, inclusive, as espécies sexuadas podem copular. Mas não vamos nem entrar aqui, senão isso aqui o vídeo já está mais longo do que eu esperava. Então, vamos parar por aqui, né? Então, qual é a mensagem, né? Que nós precisamos entender que nós temos que equilibrar as nossas emoções. Que dificuldades, elas acontecem. Que ameaças acontecem. Que as nossas emoções humanas, elas vão continuar acontecendo e devem. Se nós perdermos as nossas emoções, deixamos de ser seres humanos. O que nós temos que aprender é a controlá-las. O nosso processo interno, ele é atemporal. Nós não percebemos. O nosso processo interno não percebe o tempo, como percebemos de maneira sensorial, o tempo passando. É assim que os traumas se manifestam. As pessoas se mantêm presas naquele momento do passado, onde algum gatilho do presente as retorna para aquele momento e elas se sentem naquele momento e elas têm reações que são diversas. Normalmente elas são travadas de fazer algo. Porque sofreram uma ameaça, a autopreservação diz, olha, não faça isso. É uma espécie de depressão, né? A pessoa não faça isso porque aí você não chega do lado de lá. E essa depressão, quando isso atinge uma distância muito grande, aí sim nós temos o problema da depressão, né? Que vai atingir níveis diversos. A vida da pessoa, ela perde a motivação. Isso é, a ameaça se torna tão grande que a estagnação se torna o único prazer que a pessoa conhece. Então, desequilibra, é um prazer tão baixo, provocado por uma ameaça tão alta, que ela entende que ali é o equilíbrio. E nós temos que manter esse nível entre ameaça e prazer. Não pode ser assim. Tem que haver um certo equilíbrio. E não dá para ser assim. A dinâmica existencial é assim. E como nós valoramos as ações, se torna mais complexo. A única forma de nos contermos, de nos compreendermos, é através do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais nos conhecemos, melhor nos gerimos e melhor entendemos e aceitamos a dinâmica existencial. E melhor convivemos como sujeito. E internamente o nosso indivíduo interno com o nosso sujeito interno também convivem melhor. E conviver bem como sujeito não implica em necessariamente conviver o tempo inteiro com pessoas, rodeado de pessoas. Nós temos uma percepção muito equivocada de antissocial. Antissocial, o cara que não sai, o cara que não vai num bar, o cara que não vai num show, um cara que não vai numa festa. Socializar é trocar informações, trocar conhecimentos, se abrir como pessoa para outra em uma situação de confiança. E isso exige escolha. O mundo animal é assim. Os bandos são muito fechados. Os bandos dos animais não saem aí. Os bandos não se misturam. E assim nós permanecemos. Com o nosso intelecto, nós mantemos a mesma ideia de bando. Nós escolhemos. Portanto, as pessoas mais sociáveis são aquelas que escolhem melhor as outras pessoas com as quais vão interagir. Isso não precisa ser todo dia. Quando as interações acontecem, elas são reais, elas são profundas. Eu sempre falo isso. Algumas pessoas dizem, nossa, eu fui no show, tava bom demais, bebi tanto que eu não lembro de nada. Fala, poxa, mas o cara foi no show, ele não conversou com ninguém, bebeu tanto que não lembra de nada e ao mesmo tempo ele disse que está muito bom, que estava bom demais. Qual que é o resumo disso?
A pessoa não está bem com os próprios pensamentos, não há alguém que ela possa interagir de maneira profunda, e a única forma que ela tem de se sentir bem é com a fuga dos próprios pensamentos, das próprias emoções. Bebi demais e esqueci de tudo. Por isso o processo interno ele é tão importante. Não é estar só ou com alguém, isso não importa. O que importa é o processo interno equilibrado. Se eu tenho com quem trocar, socializar informações, emoções, até sentimentos, que as emoções são as pulsões e os sentimentos, como nós as percebemos sensitivamente, isso é no corpo, né? Eu tremo, eu suo, eu sinto calor, eu sinto frio, isso são sentimentos, nós sentimos, é material. As emoções elas são indefinidas, não sabemos o que é a sua essência, o que são essas pulsões, o conjunto. Ainda temos muito a aprender. E isso é uma realidade. Não é assustador, é intrigante. Portanto, nós necessitamos compreender que não é estar com alguém ou estar só, é estar bem internamente. Quando uma pessoa não está bem internamente, ela logo já procura um grupo, não para socializar, mas para estar. E nesse estar, qualquer coisa tá boa, né? Qualquer coisa. Um assunto que às vezes a pessoa não entende, que não a agrada, ela concorda com tudo ou discorda de tudo de maneira a fazer com que o sujeito interno se harmonize com o sujeito interno daquelas outras pessoas que às vezes também estão na mesma situação. Então elas se sentem bem pela fuga de si e não por estarem se socializando, porque a socialização é algo mais profundo entre pessoas, normalmente de grupos menores, tal como os bandos animais. E assim continuamos, mantendo as características de autopreservação, porque em um bando muito grande podem haver grupos uns lutando contra os outros, e os grupos, os bandos, eles precisam de ser equilibrados em ação, em comportamento, uma hierarquia, para que haja reações nas situações de perigo, em que todos se beneficiem e em que todos ajam de maneira coesa para repelir a agressão, repelir a ameaça. Quando nós estamos em um bando muito grande, nós não sabemos quem é quem, as emoções, o caráter de fato daquelas pessoas. Quando nós estamos com poucas pessoas que conhecemos melhor, ou pelo menos imaginamos conhecer melhor, nós sabemos onde estamos pisando, ou pelo menos imaginamos. E é isso que nos remete à nossa ancestralidade. Porém, regada ao conhecimento, regada ao consciente, porque nós estamos trocando informações. Um está premiando o outro, sempre, de alguma forma. Espero ter compartilhado algo útil e que todos compreendam que o que passamos de bom ou de ruim vai fazer parte da nossa vida. Se nós passamos uma situação ruim, não adianta nos enchermos de medicação ou de atordoantes legais ou ilegais para nos sentirmos melhor. Nós precisamos de resolver o conflito, e o conflito é resolvido com a potencialização da ameaça. Se nós não sentirmos essa ameaça, nós não vamos alcançar o outro elemento, que é o prazer, que é o equilíbrio entre a ameaça e o prazer. A segurança. Portanto, quando nós temos problemas e não estamos nos sentindo bem, sempre que fugimos de alguma forma dessas emoções, nós estamos fazendo com que elas se tornem cada vez mais agressivas, porque elas nos exigem uma reação. E se nós não temos uma reação, nos momentos de sobriedade, a potência vai vir cada vez maior. Então é necessário o sofrimento, sim, para que aprendamos a lidar com ele. Nós necessitamos de fugas em alguns momentos, quando estamos atribulados, podemos fazer
Diversas coisas, andar em meio à natureza, ler um livro, jogar um videogame, baralho, sei lá, cada um faz o que achar melhor. Mas quando nós entramos em modo de fuga, isso é, chegou uma ameaça, eu quero buscar um prazer que não tem nada a ver com a resolução daquilo. Só para fugir, porque eu tenho medo, porque eu não consigo lidar com a situação, porque eu não tenho conhecimento para isso. E aí que o psicanalista vai ter que entrar. Ou a pessoa admitir a situação e tentar resolver. Quanto mais fuga, maior potência de ameaça e mais dificuldade em resolver a questão. Entender que nós vivemos em um binômio é fundamental. O tempo inteiro. O binômio das potências de ameaça e prazer, do inconsciente e do consciente, da reação instintiva de autopreservação e da reação de autopreservação consciente, percebendo o que é melhor, o que é pior, aprendermos a fazer escolhas. Isso é uma coisa muito importante, fazer escolhas. Comumente nós somos movidos pela escolha de maior prazer, que é o que buscamos em nossa vida, né? Em nossas vidas, cada um busca. Desculpe. Mas, normalmente, a melhor escolha, sabe como ela é feita? No que gera menos prejuízo. E não no que gera maior lucro. Quando nós temos duas opções, nós escolhemos a que dá mais lucro. A que é mais lucrativa, a que promove maior prazer, mais alegria, mais... né? Tem gente até que acredita na felicidade. Mas tudo tem uma contrapartida. E às vezes, na verdade quase sempre, as pessoas não percebem a contrapartida. E dizem, não tem problema, eu corro risco, porque o prazer é muito grande. Então a pessoa ela prefere correr o risco de uma contrapartida muito grande, que ela não vai suportar, ela sabe que ela não vai suportar, ela faz isso pelo lucro. Ela poderia ter uma escolha onde o lucro seria menor, mas a contrapartida seria também menor, seria mais suportável. Um exemplo que eu gosto de dar, uma pessoa que recebe uma proposta para ganhar 20 milhões de dólares, né, vamos colocar aí bem alto, 20 milhões de dólares, para fazer uma coisa ilegal, a qual, se ela for descoberta, ela pode ter uma prisão, vamos colocar em outro país, uma prisão perpétua, talvez até pena de morte, né, vamos colocar em um local onde exista isso. Ou até aqui mesmo, no nosso país, uma prisão com uma degradação moral, ética, ela não vai conseguir mais nada na vida, todos aqueles 20 milhões ela vai perder. Mas ela quer os 20 milhões. E qual que seria a outra escolha? Um trabalho onde ela receberia honestamente 2 mil, 3 mil reais por mês. Ela conseguiria suprir as suas necessidades basilares de alimentação, moradia, saúde, segurança, basilares, mas sabendo que ela não teria nenhuma contrapartida a não ser as naturais, as dificuldades do cotidiano. Olha, o preço disso subiu, o preço daquilo subiu, eu vou atrasar uma conta. Isso é mais fácil de lidar, né? Então, qual que seria a melhor escolha de fato? Os 2, 3 mil reais. Porque nós temos a contrapartida com melhores condições de reação. Mas comumente nós vamos pela pulsão, por incrível que pareça. Porque quando nós racionalmente percebemos que aquilo é maior, é um racionalmente absolutamente limitado. O nosso inconsciente ele também vem evoluindo, mas ele não evoluiu bastante para valorar. Ele evoluiu para perceber o que no nosso meio humano é considerado símbolo de status. Dinheiro, poder, bens materiais. Intelecto, nem tanto. Moral, ética, relativo. Pessoas que conseguem, às vezes, grandes conquistas materiais, por várias vezes eu já vi isso, às vezes até debocham e dizem, poxa,
Fulano estudou tanto e não tem nada. Eu que não estudei estou aqui bem demais de vida. Estudar para quê? O estudo, o conhecimento é para o processo interno. Principalmente. Não que o estudo não seja para gerar lucro, mas principalmente para o processo interno, a evolução do indivíduo e da própria espécie. Eu acho que eu já falei o suficiente para entendermos isso aqui. Com o conhecimento, nós mudamos o nosso processo interno. Isso vem do estudo, das experiências, e não de bens materiais, que são bons, mas nós temos que entender as consequências dele. Fiz um apanhado aqui bem grande, claro, óbvio, que são coisas muito mais complexas, mas espero ter deixado algo de útil para vocês. Grande abraço.